No devocional passado, nós falamos sobre uma família construída e protegida por Deus. Que Deus precisa ser o construtor e o protetor da família. E hoje nós gostaríamos de nos aprofundar um pouco mais a respeito deste assunto. De que maneira Deus, Ele constrói e protege na família. Eu gostaria de refletir com você sobre um texto que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 e seguintes, que fala da história onde Jesus se encontrava com os seus discípulos e eles entram num barco para ir a um determinado lugar. Jesus, muito cansado da viagem, vai então descansar, deita-se e dorme. Os discípulos ficam ali na condução do barco. Num dado momento da viagem, uma grande tempestade vem contra os discípulos, contra o barco, de tal maneira que aquele barco começa a encher-se de água, muitos ventos, um grande temporal, e começa a bater o desespero nos discípulos. O barco já quase indo a pique, e eles ali sem saber o que fazer, sem saber como agir. Eles então vão até Jesus e o acordam. E Jesus se levanta, vê aquele temporal, aquela grande tempestade e repreende tudo, e tudo se acalma. O que é que nós podemos aprender com isso? De que para que a nossa família ela seja construída, edificada, guardada e protegida, é preciso que Jesus esteja dentro dela. É preciso que ele se faça presente. Veja que Jesus não impediu da tempestade acometer aquele barco. Mas quando ele então se levanta e vê aquela tempestade, quando os discípulos vão até ele e clamam por socorro, ele imediatamente se levanta e promove a calmaria, e promove a bonança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Porque Ele é aquele que traz a solução para os nossos problemas. Ele não nos livra do problema, mas Ele nos ajuda a passarmos por ele. Mas como fazer com que Jesus esteja na minha família? A Bíblia vai dizer, lá em Atos, no capítulo 16, e no versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Há uma família que quer ser construída e protegida por Deus. Ela precisa ter Cristo como Senhor e como Salvador de suas vidas. João 5:24 diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, meus amados, uma família ela só será bem-sucedida, ela só será construída e protegida por Deus quando Cristo é o Senhor daquela família. Se Cristo é o Senhor da sua casa, não há o que temer. Não há por que se desesperar, porque você pode clamar por Ele, você pode chamar por Ele. Mateus 11:28, Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você esteja cansado, aflito. Talvez você já não veja uma solução, algum problema muito sério no seu contexto familiar.
Se você ainda não foi até Cristo, faça isso. Vá até Ele, confessando-o como Senhor e Salvador de sua vida. Entregue sua vida a Ele. Permita que Ele seja o Senhor da sua vida e, por conseguinte, da sua casa. Essa é a orientação. Jesus precisa estar no barco da nossa família, para que assim Ele possa edificar e guardar. E para isso é necessário crer nele como Senhor e como Salvador de nossas vidas. Se Ele ainda não é o Senhor da sua vida, se Ele ainda não é o Salvador, entregue sua vida a Ele. Confie nele e o mais Ele fará.